Oi, meus amores, bem-vindos aqui para o nosso consultório. Eu recebo você com muito carinho, com muito respeito e muita gratidão a Deus em primeiro lugar, que nos permite mais uma vez fazermos aqui esse encontro com você e muito agradecida a você pela companhia de toda semana. E você que está chegando agora, bem-vindo aqui no consultório de família. A gente fala de todos os temas que são pertinentes ao nosso dia a dia, nesse ambiente da família, um lugar sagrado, mas um lugar de muitos desafios. No programa de hoje, nós vamos continuar o assunto que começamos na primeira semana deste mês de outubro, dedicado às crianças, dedicado às famílias que estão cuidadosas com os seus filhos ainda pequenos, mas hoje nós vamos dar continuidade às fases do desenvolvimento no que diz respeito à fé religiosa dos nossos filhos. Num primeiro momento, falamos como desenvolver a fé religiosa nas crianças. E hoje vamos falar sobre como se desenvolve a fé religiosa dos adolescentes e dos jovens também. Mas vamos dar uma colher de chá para você que não acompanhou o nosso primeiro programa. Nós vamos recapitular, assim, trazer bem rapidinho o que foram os primeiros pontos levantados ali e damos continuidade no programa com a sua participação, inclusive. Eu espero você, suas perguntas, a sua interação. Afinal de contas, nós estamos ao vivo para isso. Fala com a gente, pode ser lá no Instagram. Acho que o nosso Facebook está ok? Sim, você pode falar com a gente no nosso Facebook ou pode ir lá no nosso Instagram, deixar a sua mensagem também. Pode fazer as suas perguntas, fique à vontade, tá bom? Obrigada. Obrigada sempre, porque é bom ter você aqui com a gente. Aí a gente faz essa família grande, aprendendo juntos. E que Deus abençoe a você aí nos seus desafios. Mas é hora de assentar-se e aprendermos juntos. Pega papel e caneta, presta atenção, fica ligado. Vamos saber como é que a gente pode deixar de simplesmente criticar ou simplesmente ficar frustrado, com raiva ou se sentindo culpado, culpada porque os seus adolescentes, os seus filhos não querem mais ir à igreja, não querem saber de Bíblia. Por que será? Vamos parar um pouquinho para entendê-los, vamos saber dos desenvolvimentos e como ajudá-los. Pode ser assim? Então tá, vem comigo. A minha convidada, ela é doutoranda em educação, em desenvolvimento humano, é mestre, portanto, e volta aqui com a gente também para desenvolver esse assunto, porque é uma temática do seu trabalho, do seu estudo, e é simplesmente um prazer recebê-la aqui. Thalita, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, um privilégio estar aqui novamente no consultório de família para tratarmos de um tema relevante para os dias que nós estamos vivendo. Amiga, aqui para nós o último programa foi muito impactante. Você percebeu como as pessoas gostaram, o feedback que elas nos deram? Eu achei fenomenal. Obrigada, viu? Muito bom. Eu que agradeço. Eu fiquei até admirada, pessoas até de Portugal fizeram contato. Realmente você tem um público fantástico. Que lindo. A Novo Tempo chega muito longe. Obrigada, um beijo para vocês, viu? Assistindo a gente aqui no Brasil, em outros países, agora ao vivo ou depois quando o programa fica gravado, lá no nosso canal no YouTube. Vai lá e se inscreve, acompanha todos os temas propostos, todos os programas já feitos, com muito amor para você e para sua família. Vamos lembrar o que nós dissemos no primeiro programa sobre como desenvolver a fé religiosa nas crianças? Relembra para a gente. Bem, primeiro eu gostaria de relembrar que nós estamos tratando de uma teoria científica desenvolvida por um teólogo, professor de teologia, que estudou durante um longo tempo, cerca de 400 pessoas, desde 4 anos de idade até 80 anos de idade, e desenvolveu uma teoria baseada nos estágios do desenvolvimento humano. Então, uma teoria desenvolvimentalista que ele conseguiu encaixar a fé religiosa dentro dos estágios de desenvolvimento previstos nas teorias desenvolvimentalistas, que a mais conhecida é a de Piaget, né? que apresenta os estágios de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes. E então ele apresenta 6 estágios de desenvolvimento da fé, começando desde os 4 anos. Porém, de 0 a 3 anos, que ele chama de estágio indiferenciado, que é impossível você estabelecer diálogo com uma criança para que ela responda e ele possa construir as características do estágio, ele afirma que é o período mais importante. O
O que acontece de 0 a 3 anos determina tudo o que virá depois na construção da religiosidade infantil, de adolescentes, de jovens e de adultos. Então, nós chegamos a comentar da importância do adulto que toma conta da criança nos primeiros meses de vida, que transfere à criança alguns construtos ou alguns atributos da própria divindade. Nós mencionamos a respeito do amor, da confiança, da obediência, como sendo os principais construtos que os pais conseguem incutir no relacionamento com a criança ou não, não é? A gente espera que incuta ou não. O adulto que toma conta da criança vai estar desenhando ou vai estar estabelecendo as bases da construção da fé que vai ser desenvolvida ao longo da existência daquela criança que vai se tornar um jovem ou adulto. Então, nós mencionamos da importância desse período, não é, Darleide? Do 0 aos 3 anos. Do 0 aos 3 anos. E como a Bíblia confirma isso, como Ellen White confirmou isso. Até eu citei o livro Orientação da Criança e eu fico constrangida porque uma vez, falando num auditório, um adolescente passou por mim na saída e falou assim: professora, quando você citar um livro, cite a página, cite a edição, para que a gente possa procurar depois. Olha Falei, isso. é verdade, que bom que você prestou atenção. Então, eu fiz questão de anotar, livro Orientação da Criança, na página 194, Ellen White fala que do 0 aos 3 anos é posto todo o fundamento da religiosidade que vai se desenvolver ao longo da existência. Então, que é incrível ver depois a ciência estabelecendo essa relação de uma maneira que deixa-nos surpresos, né, de termos essa orientação de tanto tempo antes se confirmando pelo estudo, pela ciência, de maneira comprovada e objetiva. Fica mais uma vez uma sugestão para você. Não tenha preconceito, consulte os livros, especialmente sobre educação, já que esse é o tema proposto para hoje, da escritora Ellen White. Acesse, você pode encontrar os seus livros no site cpb.com.br ou mesmo baixar um aplicativo que tem também gratuitamente para você. E aí? Aí vem o primeiro estágio, né, que é de aproximadamente 4 a 6 anos, 4 a 7 anos, que eu também não dei os nomes porque eu acho que fica um pouco pesado, mas eu vou hoje citar o nome desse primeiro estágio, é o estágio intuitivo-projetivo, quando a criança absorve do ambiente tudo, ela é como uma esponja, onde ela aprende muito daquilo que o adulto fala e daquilo que o adulto faz, por isso que é projetiva, é a fase da imitação. E o que caracteriza essa fase é o advento da imaginação e da fantasia. Esse é o dom dessa fase. Porém, há 2 perigos que eu não mencionei, pelo menos um perigo que eu lembro que não mencionei no nosso último programa. Nessa fase é onde aparecem ou surgem os grandes traumas, quando a criança tem contato com a morte e com a sexualidade. Os grandes tabus e traumas muitas vezes são construídos por interferência dos adultos também. Existe, às vezes, algum adulto que fala para a criança, por exemplo, Jesus não gosta de criança que chora. Jesus não gosta de criança que faz manha. Nessa fase, é muito comum, não é? Nós caímos nesse equívoco de falarmos dessa forma e criamos também esse tipo de tabu, esse tipo de resistência, quando a gente apresenta um Jesus que não gosta de uma criança que tem determinado comportamento. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A criança é muito imaginativa e tem a habilidade de fantasiar, né? Uma das características dessa fase é não apresentar esse Jesus punitivo, porque isso vai criar trauma para o resto da vida. E hipótese alguma falar isso. Primeiro porque Jesus ama a todos, o que chora, o que não chora, o que faz manha, o que não faz manha. Então, não apresentar na figura de Jesus ou de Deus Pai, né, aquele que pune. Por quê? Porque na adolescência, essa figura de Deus desenvolvida nessa primeira infância vai ser evocada.
e vai ser ressignificada. Então, eu tenho que ter muito cuidado de não apresentar características que não são, porque Jesus ama a todos, né, que depois atrapalharão no relacionamento com o Pai, principalmente, né, com Deus e com a visão que ele vai ter de Jesus. Então, nessa faixa etária, um perigo é a gente criar traumas, criar tabus com figuras, né, usando a morte, colocando medo na criança em relação à morte, à sexualidade e às vezes até em relação ao próprio Cristo. A gente coloca medo, né? E o que eu gostaria também de reforçar dessa faixa etária de 4 a 7 anos? A criança nessa idade já é capaz de tomar decisões ao lado da verdade. Ela já consegue reconhecer que pecou, ela já consegue reconhecer que precisa do perdão de Deus, ela já consegue aceitar a Jesus como seu Salvador. E muitas vezes a gente acha que é novo demais para tomar essas decisões. Então é muito significativo a gente entender que a criança já é capaz, como eu disse em relação a 0 a 3 anos também no último programa, que os bebês, hoje já existe comprovação científica de que os bebês são capazes de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então, a criança de 4 a 6 anos, ela é capaz de reconhecer o erro, sentir a necessidade do perdão e pedir o perdão a Deus. Então, isso se lhe for ensinado. Claro. Né? Se ela vê isso no exemplo dos pais também. Nós tivemos a oportunidade no programa passado também de chegar de 7 a 10 anos. Exato. Então, qual é o dom dessa fase de 7 a 10 anos? É a capacidade de narrar a sua própria experiência. E ao narrar a sua própria experiência, porque ele é capaz de construir a linha do tempo, ele já consegue abstrair a linha do tempo, então ele é capaz também de fazer uma narrativa, de descrever algo. Ele descreve a sua experiência com Jesus. E ele sai da fase do egocentrismo do 4 aos 6 anos para a fase da compreensão do outro. Existe o outro e o outro tem necessidade de ouvir falar de Jesus. Então a criança, por volta dos 8, 9 anos, sente um impulso para falar de Jesus ao outro. E nós deveríamos dar oportunidade deles fazerem dar oportunidade deles darem esse testemunho, de fazer esse contato com as outras crianças, e isso intermediado pelos pais, evidentemente, né? Porque eu não posso hoje permitir que uma criança saia sozinha na rua para, eventualmente, distribuir folheto ou dar um estudo bíblico. Mas os pais devem entender que é uma fase em que eles podem estimular a criança fazendo junto com eles essa intermediação, né, de dar o seu testemunho pessoal para com outras crianças. E aí nós fechamos estes 3 ciclos, né? Mas há um perigo nessa fase que eu ainda não falei. Há um perigo que eu não falei no programa passado e que hoje eu quero falar. Nessa fase, a criança tem uma noção muito acentuada da justiça retributiva. E na relação do divino com o humano, tudo muito retributivo. O que isso quer dizer? Se eu for bonzinho, Deus vai me conceder aquilo que eu estou pedindo. E muitas vezes nós adultos reforçamos isso. Sim, o discurso religioso é muito forte nesse sentido. Principalmente se tudo eu faço na base da premiação. Então, se você arrumar sua cama, vai ganhar R$10 no final de semana. Se você passar de ano, vai ganhar uma bicicleta. Nessa relação com os adultos, que fazem tudo também na base de troca, ele transfere isso para o relacionamento com Deus. Tudo na base da troca. Qual é o perigo disso? Na fase adulta, será um adulto que vai basear a sua fé na justificação, ou melhor, a sua religiosidade na justificação pelas obras. A barganha. É nessa fase que eu estou lançando as sementes para o adulto não conseguir entender a salvação pela fé e não pelas obras. Vejam que é tudo muito assim, né? Interligado. Então, muito cuidado. Há coisas que você não precisa premiar, principalmente se é dever da criança, né?
se você diz arrumar a sua cama é sua obrigação, é seu dever, você não precisa pagar por aquilo, você não precisa dar bônus por aquilo. A gente bonifica aquilo que ele fez além do combinado, aquilo que ele fez além daquilo que lhe foi solicitado. Isso merece uma premiação, quando vai além, mas quando passar de ano, quando é coisa assim que a criança deve fazer, porque ele é natural, a gente não tem que ficar premiando. Quando eu falo sobre isso, tem pessoas que ficam assim, nossa, mas como é que a gente faz? Não dá uma estrelinha, não dá um incentivo. Nós damos incentivo para aquilo que é além do combinado. O que é combinado é combinado. E fazer a criança ter prazer no fazer por fazer e ver realizado o que fez. O prazer na atitude, o prazer em, por exemplo, compartilhar das atividades domésticas. Filho, você aprendeu a forrar a sua cama, parabéns, que lindo. Você está se desenvolvendo, participando, nos ajudando. O prazer da criança naquilo que ela realiza e não em algo que ela vai ganhar e com isso faz até desprezar o que ela fez. Né? O objetivo é o prêmio e não a realização pelo que fez. Olha o que a gente acaba alimentando e vendo isso como algo positivo, quando a repercussão depois nós vamos perceber que não é tão positivo assim. E daí, antes de avançarmos para a fase da adolescência, eu prometi também no programa passado, que eu não falei e prometi que ia dizer como então sair de um estágio para o outro. Como é que eu saio do estágio 2, que é de 7 a 10 anos, que é a fase, a gente chama de fé mítico-literal, que eles levam tudo ao pé da letra, não conseguem, então, e tudo é muito baseado em questões mitológicas ou simbólicas, né? Eles acham que tudo aquilo tem um simbolismo real. Então, como que eu faço uma criança que já está chegando na pré-adolescência avançar de um estágio para o outro? Essa regra ou essa conclusão da teoria não é só para esse estágio, é para qualquer estágio. Como é que uma pessoa sai de um estágio para um estágio mais avançado? Existem 2 ingredientes que o autor da teoria coloca e que a gente pode encontrar também provas disso na própria Bíblia. Primeira, como que eu, adulto, ajudo uma criança a mudar de um estágio para o outro. Primeira questão. As provações, o sofrimento. Então, as provas são obreiras do próprio Deus para nos fazer amadurecer e crescer na fé. Eu vou dar um exemplo. Uma criança de 9 anos orou muito para que a vovó, não morresse. A vovó estava doente e orou muito e a vovó veio a falecer. Isso é uma prova de fé para a criança. E ela tem que passar por isso, evidentemente, porque é a vida. Como que nós adultos explicamos para ela esse processo? Que Deus não atendeu a sua oração. Então, isso é um dilema, isso é um desafio. E a forma como ela lida com isso vai determinar a possibilidade de avançar e crescer na fé ou não. E o segundo fator que faz com que uma pessoa, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, cresça na fé, conviver com pessoas maduras na fé. Quando a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em contato com a palavra de Deus, você vê as histórias, você vê personagens bíblicos que conseguem nos transmitir, né, e acalentar a nossa fé. Quando a gente lê a Bíblia, você tem a fé alimentada ao conviver com aquelas histórias, ao conviver com aquelas personagens bíblicas. Então, 2 ingredientes, quando as pessoas perguntam como eu posso ajudar meu filho? Primeiro, permita que ele passe por problemas. Não poupe seu filho, sua filha de passar por problemas, por desafios, por decepções, inclusive. Porque as provas são obreiras de Deus no amadurecimento da fé. E a convivência com pessoas maduras na fé, quando eles contemplam os pais com uma vivência espiritual, uma vivência religiosa
de pessoas maduras na fé, eles também são impulsionados a crescerem. Então, esses dois fatores que eu disse no programa passado que falaria, e a gente vai poder ver isso em qualquer estágio da vida adulta. Se eu, como adulta, convivo com pessoas maduras na fé, a minha fé tende a crescer. Muito bom. Tão bom ouvi-la, não é? Tão bom ouvi-la falar com essa desenvoltura, com calma, com sabedoria e conhecimento. Nós estamos falando a partir de uma teoria científica. Então, é algo muito precioso que nós estamos entregando aqui a você hoje. E eu te agradeço pela audiência. Agora nós vamos entrar numa outra fase, num outro tempo desse desenvolvimento. Nós vamos chegar agora na adolescência, né, Thalita? Façamos então essa introdução. Nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho e retomamos falando do desenvolvimento da fé religiosa na adolescência. Se der tempo, falamos sobre o jovem. Não sei se vai dar tempo, porque tem muita coisa legal para compartilhar com você. Thalita, então, chegou na adolescência. Bom, essa fase, para quem estuda um pouquinho, e eu sei que você fez uma série de programas sobre adolescência, eu assisti vários, realmente você tem que correlacionar aquilo que a gente sabe sobre desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional e correlacionar com o desenvolvimento da espiritualidade e da fé. Está tudo muito bem imbricado. Por quê? Na fase da adolescência, os hormônios estão ali. Eu digo que as crianças tiram a roupa de criança, abre-se o chuveiro de hormônios, eles entram embaixo do chuveiro de hormônio e quando saem, a roupa de criança não serve mais e a roupa de adulto também não serve. Então, é um novo parto. E esse banho de hormônios faz uma série de mudanças também psicológicas, né? E isso interfere numa série de coisas que vão refletir na espiritualidade. Por quê? Porque nessa idade, o adolescente precisa de espelhos. Espelhos do ponto de vista literal. Ele gosta de ver as mudanças ou gosta de ficar olhando as mudanças que estão ocorrendo no seu corpo. Você vê, as meninas adoram passar na frente de um espelho, ficarem se olhando. Os meninos nem tanto, mas o adolescente precisa do espelho para ele acompanhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, as mudanças que estão ocorrendo no seu corpo, né? O menino com o rosto mais anguloso, a menina com as curvas. Mas da mesma forma, eles precisam do espelho no sentido figurativo de alguém com quem eles possam compartilhar as mudanças que estão ocorrendo aqui dentro. Qual é o grande dom dessa fase? É o pensamento hipotético que surge. A capacidade de hipotetizar, isso falando do ponto de vista psicológico. Então, o adolescente passa a idealizar. E essa capacidade de idealizar o futuro faz com que ele imagine aquilo que ele pode vir a ser. E ao mesmo tempo que ele imagina o que ele pode vir a ser, ele tem medo de não atingir a meta do que ele gostaria de ser. Então, é um dilema entre aquilo que ele idealiza e aquilo que é real e aquilo que é possível, né? Essa capacidade de hipotetizar faz com que ele se torne um juiz até mesmo cruel, porque ele idealiza pais ideais, professores ideais, líderes espirituais ideais e, evidentemente, pode haver uma distância entre o real e o ideal. Então, quando a gente fala que eles são juízes severos e cruéis, né, isso é porque eles adquirem essa habilidade de hipotetizar, de idealizar, de colocar projeções de futuro e de fazer comparação entre o que eles têm e aquilo que eles gostariam de ter, o que eles são e aquilo que eles gostariam de ser. Isso em relação a si próprio e isso em relação ao outro. Uma outra característica dessa habilidade de hipotetizar
é eles saberem que você pensa algo a respeito dele. Então, quem frequenta uma comunidade religiosa pode pensar assim: bom, meu filho até o ano passado aceitava ir lá na frente da igreja cantar, recitar um verso da Bíblia. E agora, esse ano, ele não quer mais. Por quê? Não somente por causa das mudanças físicas, que ele passa a ter vergonha do seu corpo, do crescimento, mas também porque ele é capaz de imaginar que você que está sentado ali está pensando coisas a meu respeito. Você tem ideias a meu respeito. Então, eu sei que você pensa coisas a meu respeito. E o julgamento do outro em relação a ele também é algo que o deixa muito desconfortável. E, menina, deixa até a gente, que é gente grande também, né? Muitas vezes, quem tem dificuldade de falar em público, principalmente, esses medos estão por aí, né? Do mesmo jeito. O que estão pensando de mim? O que estão falando de mim? Enfim, nós vamos para o intervalo, voltamos e ainda a questão é: você está ligado, né? Está fazendo aí as suas anotações, prestando muita atenção. Isso aqui não é um programa, o consultório de família não é só um programa de televisão. Ah, deixa eu sentar lá e vou assistir um programa de televisão. Eu acredito que cada um dos nossos programas é um momento terapêutico, é uma aula, é um momento de aprendizado, com profundidade e com respaldo no seu dia a dia. Então, leve em consideração tudo isso e certamente vai ser algo muito positivo para a sua vida e para a sua família. Nós já voltamos aqui para continuarmos falando sobre o desenvolvimento da fé religiosa nos adolescentes. Até já! Amores, presta atenção aqui numa coisa. Você que ainda não pediu a sua revista Entre Família, você que está procurando um material que te ajude a pensar melhor sobre os temas de família, para você que está com dificuldade no seu casamento, tem muitas brigas, muitas inquietações, você que pensa no divórcio, você que está pensando que não tem mais jeito porque o amor acabou. Gente, calma, ainda há o que ser feito, vamos buscar ajuda. Sim, você pode fazer algum movimento de aprendizado, de mudanças, para provocar algo bom, algo positivo na sua... Darleide, já cansei, já fiz de tudo, já fiz o que eu tinha para fazer e nada mudou. Bom, tá, tudo bem, eu acredito em você, mas caso ainda resta uma esperança, que tal você pedir a revista Entre Família? Pode ser uma ótima oportunidade de você rever alguns conceitos, pôr em prática outros conceitos, mudar pensamentos, comportamentos, e isso vai impactar muito os seus sentimentos, as suas ideias e, com certeza, algo ao seu redor muda. É, de verdade, acontece aqui dentro da gente alguma mudança, logo aparece aqui fora e as pessoas à nossa volta são levadas a implementarem alguma mudança também. Já conhece aquela frase, né? Nada muda se você não mudar. Então, entre em contato com a gente, pode pedir pelo telefone em horário fixo, horário, melhor dizendo, horário comercial, mas não é comercial para pagar alguma coisa. Mas você liga e vai pedir gratuitamente para se cadastrar na nossa escola aqui da Novo Tempo, que é a maior, assim, do mundo. A maior escola do mundo em aconselhamento, em revelar para você muito conhecimento, tanto da Bíblia quanto de relacionamento e saúde emocional também. Liga para a gente, 0 Operadora 12, número 0 Operadora 12, número 21 27 31 21. 0 Operadora 12, 0 mais o número da sua operadora, o DDD, que é o 12 21 27 31 21. Ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 0 mais o número da sua operadora, o DDD nosso é o 12, número 982444449. Nem vou repetir, porque vai ficar aí no seu vídeo, você vai poder anotar e pedir a revista Entre Família e é de graça, é um presente nosso com muito amor e com o apoio dos Anjos da Esperança. Combinado?
Então, vamos continuar o nosso assunto. Nós estamos falando para os pais, para os professores, para os avós, para a família inteira, para você que tem filhos pequenos, filhos já crescidinhos, adolescentes e jovens. Estamos entendendo como é que se desenvolve a fé desses meninos e meninas. Darleide, meu filho, minha filha não quer mais saber de igreja. Já retomo aqui a minha conversa com a mestre e doutoranda em educação, que trabalha esse tema de uma maneira muito especial. Foi do seu mestrado que você desenvolveu esse tema, né? Lindamente, que é uma teoria. Pode repetir o nome do teólogo. É Dr. James Fowler. Ele foi professor da Emory University. E professor de teologia, e se não me engano, a matéria que ele dava era sobre desenvolvimento humano também, religiosidade e desenvolvimento humano. Muito bom, e você foi seguindo essa linha que é tão necessária. Estava lendo alguns comentários do último programa e as pessoas assim impressionadas e muito agradecidas por tocarmos num assunto que é tão da realidade, é tão necessário. Tantos pais querendo auxílio com relação à fé dos seus filhos, né? E então, assim, te agradeço, nós te agradecemos muito e agradecemos a Deus por esse momento aqui com você. Olha o que uma mãe pergunta pra gente: como conversar com um adolescente que está rebelde, se distanciando da igreja? Assim é a pergunta de muitas outras famílias. Vamos retomar por aqui, aí você nos conduz para entender, então, esse tempo da adolescência e o desenvolvimento da fé. Nós falávamos sobre o pensamento hipotético, que também torna o adolescente questionador. Eu diria que é natural ele questionar a autoridade. Ele questiona a autoridade da família, ele questiona a autoridade da igreja, é natural. Contudo, nessa fase, a influência do amigo íntimo e do grupo é muito forte e potencializa esse questionamento. Então, a primeira coisa que eu perguntaria: você sabe quem é o amigo íntimo do seu filho? Você sabe com quem ele compartilha suas ideias, suas ansiedades, suas expectativas? Então, a primeira coisa que eu recomendaria: conheça o grupo de amigos, e todo adolescente tem um amigo íntimo, para saber o que eles pensam. Porque muitas dessas ideias de questionamento da autoridade paterna, materna, da igreja, das instituições em gerais, são fomentadas pelos amigos e pelo grupo que ele tem a necessidade de ser aceito. Então, ele está se constituindo um indivíduo, ele está se constituindo, a sua personalidade está sendo firmada e desenvolvida. Ele precisa desse espelho. Se esse espelho tiver crenças e valores, esse espelho é o outro significativo, que seria o amigo íntimo. Diferente da família, diferente da religião que a família professa, com certeza esse outro significativo vai ter uma ascendência muito grande sobre ele e vai potencializar isso que é aparentemente normal de questionar a autoridade. Então, o primeiro conselho que eu daria: saiba com quem o seu filho compartilha suas ideias, suas crenças, seus valores, ou com quem ele está aprendendo. Isso é fundamental. Conhecer os pais do amigo íntimo do seu filho. Segunda coisa, é normal. Porém, aquilo que é normal, se eu não souber lidar, pode se tornar, eu vou usar a palavra que o doutor Isamitiba usava, normótico. Deixa de ser normal para ser doentio. Então, a gente tem também que saber administrar. Aquilo que não é normal o adolescente ficar de mal com a vida, trancado dentro do quarto, chorando, né? Porque os hormônios estão dando esse tipo de reação para a menina, ela só quer ficar dentro do quarto chorando. É normal, mas eu não posso permitir que aquilo que é normal se torne normótico, fora daquilo que seria o correto, né? Então, normal não quer dizer que é certo, necessariamente, né? Então, esse seria um conselho. Outra coisa, o meu adolescente está se tornando rebelde, não quer mais ir à igreja. Como foi a minha relação com ele até agora, para eu poder dizer, vale a pena você falar ou não vale mais a pena falar? Depende da relação que você construiu até agora.
Se você teve uma relação de diálogo, de conversa, não vai ser de repente que você vai perder isso na adolescência. Não se perde de uma hora para outra. Então, se você não teve esse tipo de relação e agora quer conquistar, é mais difícil, mas é possível. É possível. E eu vou dizer daqui a pouquinho como, tá bem? Eu vou já dizer para vocês como que a gente consegue reverter um pouquinho esse distanciamento do adolescente com os pais, com as autoridades constituídas, às vezes, da própria comunidade religiosa, né? Vamos ver se a gente consegue dar esse tipo de resposta daqui a pouquinho. Bom, eu falava sobre essa questão da importância que ele dá ao que o outro pensa dele. E a gente chama de tirania do eles, o que eles estão pensando de mim. Isso tem uma força muito grande sobre as decisões e a constituição também da espiritualidade do adolescente. O que o grupo vai pensar de mim? Se eu for lá na frente atender um apelo do pastor. O que o grupo vai pensar de mim se eu estudar a minha lição? Eu estou falando para quem é da comunidade adventista, né? Da escola sabatina. O que o grupo vai pensar de mim se eu... Então, a tirania do eles é muito forte sobre o adolescente. E como que é a visão de Deus nessa idade? Nós falamos sobre a importância do relacionamento com os pais de 0 a 3 anos na construção da imagem de Deus para a criança. É na adolescência que isso vai vir à tona. Como foi o relacionamento com os pais? Ele foi atendido nas necessidades realmente pelo pai e pela mãe? Ou ele foi muito cedo para uma creche, se distanciou desse relacionamento? Qual foi o adulto significativo que cuidou dele nos primeiros meses e que inspirou nessa criança essa visão de um Deus amoroso, cuidadoso, confiável? Bom, agora chega na adolescência e lembre-se que ele é capaz de imaginar o que o outro pensa dele. Isso se transfere para Deus. E ele vê Deus capaz de sondá-lo e conhecê-lo de uma maneira profunda que ninguém mais conhece. Ele tem a necessidade de um amigo íntimo. Se o relacionamento com os pais, né, lá de 0 a 3 anos, foi saudável, ele verá em Deus esse outro significativo e esse amigo íntimo. Ele não terá medo de saber que Deus o conhece profundamente. Veja que coisa bonita. Porém, se não foi construído essa base lá, Deus passa a ser visto como alguém que o conhece, porém, ele não gosta de saber que Deus o conhece e sabe tudo o que ele pensa. Então, Deus passa a ser um delegado de polícia, um investigador de polícia, e ele não quer que Deus seja o amigo íntimo. Então, essa ligação entre a adolescência e 0 a 3 anos é muito interessante. Se contrair. A gente fala que é o segundo parto. Há um segundo parto. E Deus surge agora como esse amigo íntimo, se lá de 0 a 3 anos os pais conseguiram solidificar. Se não... Mas aí você diz assim, professor, eu nem sabia disso. Eu coloquei meu filho na creche com 4 meses e eu reconheço que eu não fiz isso que você falou. E aí vem uma outra frase da escritora Ellen White. Não fique preocupado. Ela diz exatamente assim. Eu até fiz questão de anotar também a página do livro Orientação da Criança, página 69. Os pais que começaram errado, eu diria, ela diz, não desespereis. Olha que lindo. Por quê? Porque, e aí vem aquilo que eu disse que diria depois. Qual é a forma de eu reconquistar esse adolescente? Qual é a forma de eu atraí-lo novamente para mim? E se existe uma maneira de você fazer com que ele se aproxime mais da fé ou desenvolva a fé, é exatamente o evangelho vivido por você. É quando você é capaz de dizer, filho, eu também erro, eu errei, mas Jesus tem sido meu amigo e tem me ajudado a vencer as minhas fragilidades. Eu tenho obtido vitória. Então, quando você se aproxima e mostra que você tem fragilidade, mas aquilo que você tem alcançado,
conquistado na sua vida espiritual, na sua experiência com Cristo, você se mostra aquilo que a gente comentava há pouco, humana, e diz, eu preciso de ajuda, para poder ser uma mãe como você gostaria que eu fosse, eu preciso da ajuda, né, de Jesus, eu preciso de comunhão com Deus, Ele tem me ajudado, mas juntos nós podemos vencer. Então, é muito interessante quando um adulto, isso eu digo para pais, líderes espirituais, professores, você ganha o coração de um adolescente quando você é capaz de se mostrar e mostrar aquilo que o Evangelho tem feito por você. Então, a sua experiência espiritual, contada para um adolescente, quebra barreiras e você o reaproxima. E você usa bem a palavra contada para eles, né? Muitas vezes nós tomamos para o pessoal, nos sentimos extremamente ofendidos, porque o adolescente não quer ir à igreja, porque ele chega a dizer que não acredita mais em Deus. Muitos adolescentes rompem, inclusive, com a fé nessa proporção. E você toma para o pessoal e muitas vezes fica extremamente ofendido ou se sentindo muito culpado ou se sentindo assim perdido em meio a tudo o que está acontecendo. O que fazer? A primeira coisa é se conectar com esse filho. Observa o que está sendo dito a respeito desse estágio do desenvolvimento humano pelo qual nós passamos. E que também podemos usar da nossa experiência passada para compartilhar com eles e nos conectarmos para que eles saibam que nós também fomos adolescentes e também tivemos nossas dificuldades e que também, e por isso, nós temos também a habilidade de nos abrirmos agora. Fala comigo, filho, conversa, vamos nos abrir, deixa eu te contar. Muitas vezes o filho não vai falar, né, Thalita? É a mãe quem vai contar, é o pai quem vai contar e vai trazer junto a isso tudo a experiência dele e dela com Deus para tocar essa criança e fazê-lo pensar. Então, meu pai é um ser humano, minha mãe é um ser humano como eu, ele tem fragilidades. Eu achava que a minha mãe e o meu pai só acertam, eles estão sempre com o dedo em riste, estão sempre mandando, estão sempre me obrigando a ler a Bíblia, estão sempre brigando, estão sempre me obrigando a fazer isto ou aquilo. Ele não sabe que você é um ser humano, que você tem medos, fragilidades, dores, aflições e que em meio a tudo isso Deus te tem ajudado. Conta para eles. Falas para eles com amor, isso vai, se o amor não conectar, o que vai conectar o seu coração, o coração dos seus filhos? Thalita. Agora existe um perigo muito grande também nessa faixa etária, que é a questão da coerência. A coerência, isso perigo em relação aos adultos que convivem com o adolescente. A coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Então, ao mesmo tempo que eu digo, mostre a sua experiência pessoal com Cristo, demonstre a sua história de vida, né? As suas lutas, mas isso com coerência. Não adianta eu falar de amor e não viver o amor. E isso em todos os níveis. Para o adolescente sentir interesse de ir para uma comunidade religiosa, ele precisa sentir que é amado, que tem espaço para ele apresentar as dúvidas dele, falar, né? Então, ele precisa perceber coerência entre o evangelho que a gente fala, que a gente divulga, que a gente prega, que a gente diz que né, que a igreja é um ótimo lugar, mas e se ele chega lá e não se sente acolhido, não tem espaço para ele manifestar essas dúvidas, essas incertezas, essas queixas, não é? Então, a coerência entre o que eu falo e o que eu faço em todos os níveis. Ao mesmo tempo que eu tenho que mostrar as minhas fragilidades também como adulto, eu não devo ser incoerente. Isso é um risco muito grande. O adolescente percebe, né? Percebe quando um líder fala, mas não faz. Quando um professor fala, mas não faz. Quando o pai fala, mas não faz. Isso rui qualquer discurso, essa incoerência entre atitudes, né, e a nossa fala. Então, eu diria que o grande problema
de um adolescente em relação a uma comunidade religiosa é quando ele não vê coerência entre o discurso e a prática. E isso dentro de casa também, evidentemente, né? Sim. Então, a gente tem que se examinar o tempo todo para ver se aquilo que eu professo, realmente eu vivo. Né? A minha religiosidade não é só da porta para fora ou da boca para fora, e dentro de casa a gente não está vivendo a plenitude do Evangelho. E os filhos estão dentro de casa e, portanto, eles estão sabendo exatamente como flui dentro de casa o discurso e a prática. Tem pais que são muito bonzinhos na igreja, são muito amorosos na igreja, mas em casa é diferente. Ou na frente das pessoas, mesmo da própria família, atuam de determinada maneira, na ausência, age de maneira diferente. Então, de fato, é alguma coisa que os filhos estão por perto, observando, ouvindo, percebendo e identificando nisso a falsidade, a falta de coerência, e isso vai repercutir também na negativa da fé. Bom, eles dizem que Deus é amor. E Deus é amor assim? Eles dizem para ler a Bíblia para fazer isso que eles fazem? Causa uma certa repulsa, né? Nós adultos não concordamos com isto. Imagina eles que estão querendo ver a verdade como ela é de fato e descobrindo a vida com seus próprios olhos. E aí, estão aqui me dizendo que faltam alguns minutinhos, Thalita. Será que a gente consegue chegar boa na idade dos jovens? Vamos tentar chegar dos 17, vocês vai me sinalizando, né? Bem. Eu diria assim, que para sair de um estágio para outro, é fundamental que ele conviva com pessoas de fé amadurecida. Então, essa experiência de conviver com adultos, por isso a importância da comunidade religiosa, onde ele tenha pessoas como referência, líderes espirituais como referência. Né? Isso faz com que ele avance do estágio 3 da adolescência para o estágio 4 da fé mais amadurecida, que seria do jovem. Por volta dos 17 anos, é quando eles começam a construir a cosmovisão, ou seja, as crenças são deles. É quando ele rompe da autoridade do outro. Quando a gente fala da fé adolescente, a fé é pautada na autoridade externa. Então, a gente já ouviu, por exemplo, um adolescente dizer assim: não, eu não bebo porque a minha igreja não permite. Eu não vou a determinados lugares porque a minha igreja não permite. Então, o locus de autoridade da fé de um adolescente é externo, é na comunidade é no conjunto de crenças da minha comunidade religiosa. Quando vai chegando por volta dos 17, 18 anos, esse locus tem que ser interno, tem que ser pessoal, individual, ou seja, a crença é minha, não é da minha comunidade, não é da minha família. Então, por volta dos 18, 19, 20, é quando você começa a se desprender das crenças externas de uma comunidade de fé ou da família para trazer para si. Ou passa a ser realmente suas e você tem que romper necessariamente com a herança da família para construir a sua fé individuativa, individual, né? O nome é estágio individuativo porque a crença é sua, não é mais externa. E você, a gente fala queima pontes. O que é queimar pontes? Você assume as consequências das suas decisões, você toma decisões baseadas naquilo que você definiu como sendo agora a sua visão de mundo, o seu estilo de vida. Isso se dá muitas vezes de forma traumática. Por exemplo, se um jovem ou um adolescente, eu ainda falo adolescente, por 17, 18 anos, tem que sair de casa para ir para uma faculdade. Então, você tem que sair daquela relação, deixa os amigos de infância, deixa os pais para ir para uma faculdade. Ou mesmo que você não saia de casa, mas você vai para uma universidade e vai conviver com um mundo de ideias muito diferente daquele que foi semeado ao longo dos anos aqui no seio da família. Então, essa ruptura faz com que ele tenha que queimar pontes. É necessário queimar pontes. Agora, o que vai acontecer desse lado, quando ele queimar a ponte e chegar para consolidar as suas próprias crenças, vai ser muito relacionado com aquilo que
ou aquilo que espera ou aquilo que ele deixou, né? Por exemplo, ele chega aqui numa universidade e se depara com ideias, por exemplo, evolucionistas. Ele aprendeu aqui o criacionismo. Ele chega aqui e se depara. Ele vai ter que viver por si e passar essas novas informações ou ideologias pelas crenças que ele construiu para si. Ele passa pelo crivo das suas crenças. E ele define se ele vai ficar com essas ideias que ele tinha antes de queimar a ponte ou se ele vai assumir essas novas ideias. Quando você muda de conjunto de crenças, sem passar pelo crivo pessoal, e pode acontecer, você pode simplesmente passar para o lado de cada ponte e assumir um novo conjunto de crenças sem passar pelo crivo da sua cosmovisão. Você não saiu do estágio 3, você continua adolescente. Por quê? Porque a autoridade é externa. A autoridade da sua fé ainda é externa, é do grupo de amigos, é do grupo da faculdade, é do professor da faculdade, é da nova ideologia que você encontrou. Então, para você amadurecer de fato, tem que passar pelo crivo das suas crenças pessoais, da sua... como é que eu posso explicar isso? Tem que passar pela autoridade interna. A gente fala do ego executivo, do eu. Então, passa pelo meu crivo e aí surge um conjunto de crenças chamado cosmovisão. Thalita, tem 2 minutinhos, 3 Uau, minutinhos. uau! Mas o que facilita para que haja essa construção interna, para que esse processo interno se dê? O que vai facilitar? Porque você acaba de dizer que há a possibilidade de apenas sair de um lugar e ir para o outro, mas sem passar pelo interno. O que pode facilitar a que haja essa construção interna, que eu considero ser muito importante? É fundamental. Eu diria que se desde o estágio 3 da adolescência, ele é exposto a desafios, provas e situações de dilemas. Porque aqui ele já começa, então, a experimentar essa necessidade de ter ideias próprias. Então, volto àqueles 2 segredinhos do desenvolvimento da fé. Expor o adolescente a dilemas, expor a provas, onde as crenças vão ser testadas. Então, muitas vezes ele cresce numa bolha, onde nunca ele tem que dar provas e razão da sua fé. É sempre o outro, né? Não existe religião herdada, não existe religião de segunda mão. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, ele vai ter que assumir aquela... Por isso que é importante que haja, tanto na comunidade de crentes, como na família, né, na comunidade de fé, oportunidade de você conversar sobre os dilemas e ter o assim diz o Senhor. O contato com um adulto maduro, um líder espiritual, né? Que possa dar a palavra certa para aquelas dúvidas, vai fazendo com que ele vá assimilando. Então, é na transição do estágio 3 para o estágio 4, que eu diria, novamente, as 2 chaves de ouro para a gente amadurecer na fé. Primeiro, passar por provas, passar por problemas. É o adolescente ter que dar prova da sua fé. Eu lembro, dá tempo de falar rapidinho, que o meu pai não era adventista quando eu era adolescente. E ele que ia na escola dizer que a gente não podia ter aulas nas horas finais da sexta-feira, né? Eu tinha aula até 7h30, que eu tinha que sair mais cedo, até que um dia ele falou assim, filha, é você quem vai dizer para o diretor do colégio, para os professores da sua fé, que você não vai participar das atividades no sábado. Ele, sem querer, me colocou numa situação em que eu tive que provar a minha fé. E conviver com pessoas maduras na fé. E conviver com gente que sabe compartilhar tanto conhecimento, com tanto amor, como você também, é um prazer, um privilégio para a gente. Thalita, você vai ter que voltar? A gente vai ter que combinar outra volta. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. E quero dizer que, se por acaso tiver perguntas, deixem aqui pelo YouTube, né, pelo Facebook, que eu prometo para a Darleide que outro dia a gente vem aqui só para responder perguntas. Boa, muito boa. Então, deixa aí as suas perguntas e está prometido que ela volta só para tirar as dúvidas. Bom, final de aula
E a gente se encontra na semana que vem com mais um consultório de família. Extremamente agradecida a Deus por essa oportunidade. Eu espero que lhe tenha feito bem. Um assunto com profundidade, com calma e paciência, ponto a ponto. Obviamente que isso aqui trata-se de uma teoria científica e ela está simplesmente entregando para a gente o mastigadinho disso tudo. Mas há muito que estudar para ser pai e mãe e sermos famílias mais saudáveis. Um beijo, Deus te abençoe, que o Espírito Santo te auxilie nessa grande tarefa de sermos família para a glória de Deus. Um beijo, até o próximo.